Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui, Deca Macarini. Hoje eu quero falar para vocês e eu resolvi trazer em uma live. Por quê? Porque muitas pessoas estão me perguntando como que eu, Deca Macarini, criei a Academia das Deusas CEO. A Academia das Deusas CEO é uma criação minha a partir de todo o conhecimento que eu venho estudando há muitos e muitos anos. São quase 20 anos de muito estudo, de muitas consciências, de mudanças. Então eu vim trazer hoje essa live magnética para você e para mim também, para a gente se conectar com essa presença e manter essa presença em total frequência de bem-estar, de criação. Hoje eu vou trazer aqui para você como eu criei a Academia das Deusas CEO e eu ativei o meu campo de abundância. Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui comigo no meu canal. E para você que está me conhecendo agora, prazer, eu sou Andréa Macarini. Todas as pessoas me conhecem por Deca Macarini, um apelido muito carinhoso desde sempre. Inclusive, o nome das minhas redes sociais. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu tenho o prazer de recebê-las no meu Instagram, @deca.macarini com 2 Cs, tá? Deca com 2 Cs. Macarini com 2 Cs, no meu YouTube Deca Macarini com 2 Cs também. E para você que ainda está em dúvida, né, sobre transição planetária, sobre 5D, sobre 3D, como usar estratégias energéticas, estratégias físicas, né, para materializar, eu vou te trazer exatamente como eu criei a minha realidade dos sonhos, vivida agora, materializada, e com isso eu criei a Academia das Deusas CEO, ok? Então vamos lá, né? Como eu criei a Academia das Deusas CEO e eu ativei o meu campo de abundância. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas, minhas deusas, né? Essa não é só uma live, é de verdade uma ativação. É um templo virtual onde você vai acessar a história, missão e um magnetismo, o mais verdadeiro de todos. Hoje eu vou te contar como nasceu a Academia das Deusas CEO e como ela pode ser a travessia da mulher que você é para a mulher que você nasceu para ser. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fiz essa travessia da mulher que eu era para a mulher que eu nasci para ser, certo? Então todas as minhas alunas, todos os meus seguidores, né, as minhas mentoradas já sabem que no início de cada live, de cada aula, de cada mentoria, de cada ativação, nós vamos colocar a nossa presença, nós vamos ativar a nossa presença. Por quê? Para você realmente receber esse conteúdo com alma, com presença, ok? Então vamos lá. Fecha os seus olhos e respira profundamente. Respira em 4, pausa em 2 e solta em 6, tá? Então você vai inspirar, na hora que você inspirar, você inspira luz. Então inspire luz, segura a presença e expira tudo que não é seu. Devolva tudo aos remetentes consciência anexada. Tudo que não é meu, volta aos remetentes consciência anexada. Coloca mais luz e declara: hoje eu me abro para lembrar de quem eu verdadeiramente sou.
certo? Eu vou contar aqui pra vocês já. Vai ser uma aula bem legal, uma aula live bem legal, bem leve, bem gostosa, né? É para você realmente saber como eu criei a Academia das Deusas CEO e como a Academia das Deusas CEO pode sim te levar da mulher que você é hoje para a mulher que você realmente, verdadeiramente tem que ser, ok? Aquela que é dos seus sonhos, ok? Eu vou trazer então para você um pouco da minha história, né? Como eu passei por essa travessia. Eu não nasci CEO, ok? Eu não nasci CEO. Eu nasci de verdade com uma alma gigantesca. Gigantesca. Mas que por muito tempo eu vivi pequena. Quem me conhece sabe que eu tenho uma espiritualidade muito ostensiva. Então o mundo real e o mundo invisível, né, o mundo sutil, ele tem o mesmo peso e medida para mim, né? Então eu tenho ele como real. O mundo invisível para mim ele é real, né? Então se você me vê por aí conversando, sim, é porque eu tenho uma ligação muito grande com o mundo sutil, né? E nem sempre foi leve, pois nem sempre foi tão pesado também, tá? Quando eu aprendi a lidar com essa minha espiritualidade tão ostensiva, né? Que muitas pessoas não entendiam, porém, graças a Deus, a minha mãe, ela também é, né? Então, dentro da minha casa, eu tive muito apoio, né? Porque minha mãe me ensinou, eu estudei muito, né? Mas de alguma forma, essa espiritualidade, ela me afetou muito, né? Porque até alguns anos atrás, uns 18, 20, 25 anos atrás, essa espiritualidade, ela me atrapalhou muito, né? Porque eu me conectava com totalmente uma forma matrix de lidar com essa espiritualidade, né? Onde eu tinha que doar, ajudar. Porém, eu não sabia nem que eu poderia receber também, né? Dessa espiritualidade tão grandiosa, né? Que nós temos aí à nossa disposição, né? Nossa família galáctica, nossos mentores, nossos guias, mestres ascensionados, né? Todos eles estão aqui ao nosso lado apenas esperando o nosso pedido, né? Nos contribua, né? Eu quero ver, eu quero conversar com você e começar até essa interação, né? E eu não havia aprendido dessa forma, né? Mesmo porque essa minha espiritualidade era muito forte, né? Então, eu era uma pessoa extremamente assim que eu tava conversando com você, uma pessoa material e uma pessoa totalmente do mundo sutil da mesma maneira. Então nem sempre foi fácil, nem sempre. Hoje graças a Deus, eu tenho um estudo, né, uma ancoragem de conceitos muito maiores, né, como transição planetária, 5D, a família galáctica, né? Nossa, tantas coisas, tantas coisas. Mas há poucos anos atrás, quando eu trabalhava na CLT, eu trabalhava numa multinacional, né, de fast food, eu tinha o cargo de gerente financeira, né, há 18 anos atrás, e eu ganhava 5 dígitos lá, então eu era uma mega gerente, né? Eu era aquelas pessoas, líder mesmo, né? E como eu já contei em outras lives, eu estava com as minhas deusas da fortuna totalmente na luz, totalmente na luz. E quando eu decidi ser mãe, essa minha carreira, ela começou a ficar muito contraditória, né? Porque eu queria ser a mãe que eu verdadeiramente desejei, sonhei cuidar, né? Fazer a comida, saber o que eles estavam falando, fazendo, né? E aí eu me vi de repente com 2 bebês, né? Porque a minha Deméter acendeu um amor incondicional magnético, né? Magnânimo. Voltou? Voltou? Ah, voltou.
Na época eu não sabia que eu não precisava fazer uma escolha, né? Eu não precisava fazer uma escolha de ou ser uma grande gerente, né? Ter uma grande carreira ou ser mãe, né? Eu não sabia que eu poderia integrar isso, né? Porque você ter uma escolha é você abdicar de algo. Você ter escolha é você abdicar de algo. Não é você escolher isso e o resto funciona. Quando você escolhe algo, você abdica de algo, né? Então, na verdade, nós não temos que escolher em absolutamente nada. Nós temos que integrar, né? Para não termos partes nossas separadas, partes na sombra, né? E as nossas deusas do inconsciente e deuses também no inconsciente, porque nós temos energia feminina e masculina, estarem em desequilíbrio, né? Sombra, luz. Então, eu não sabia que eu poderia integrar, né? Eu estava muito na Matrix. E foi aí que eu comecei a fazer todos os meus estudos. Hoje eu tenho 75 formações em terapias e muitos mais, né? Então, eu sou psicanalista, eu sou psicoterapeuta, eu sou mentora hoje de alquimia consciencial, arquétipos e prosperidade. Por quê? Porque eu me especializei em arquétipos, né? Os arquétipos são energias vivas que vivem na gente, É como as leis herméticas, né? Elas já estão funcionando na gente e elas funcionam assim como as leis através da nossa frequência e vibração. Não porque nós queremos algo, né? Mas por quem nós realmente somos. Não é o ser para ter. Ser para ter, perceba. Você cai na frequência da dúvida. Você cai na frequência da culpa, da vitimização. Então é realmente estar na frequência, né? Então eu precisava estar numa frequência alta. Por quê? Porque eu tinha acabado de decidir, né? Dessa escolha de sair, né, da CLT, de sair dessa carreira grandiosa que eu tinha, e coloquei todas as minhas deusas da fortuna que estavam na luz, coloquei na sombra, e coloquei a minha Deméter, que ascendeu na minha maternidade, né? Enquanto eu trabalhava, ela estava na sombra, e eu a coloquei na luz para cuidar dos meus filhos. E eu me vi, né, mãe desses 2 bebês, fazendo aquela maternidade que eu realmente queria, né? Ficar ali próxima, colocar para dormir, dar banho, fazer a comida, né? Eu realmente fiz isso, mas chegou uma hora, né? Um tempo depois, eu me vi totalmente independência emocional e financeira do meu esposo, né? Eu sou casada há 24 anos. Os meus 2 bebês hoje, eles já têm 13 anos, o Pedro, e quase 16, o Gabriel, né? Mas naquela época eu me vi independência emocional e financeira, que me rasgava por dentro, sabe? E por que me rasgava por dentro? Que uma mulher que ganhava 5 dígitos há 17, 18 anos atrás, eu me vi com R$700 na minha conta. Sim, né? Eu não tinha fonte de renda entrando, né? As minhas deusas da fortuna estavam todas na sombra, né? Então eu estava sendo sustentada pela minha deusa Deméter, que é a deusa da mãe perfeita, né? Eu queria ser a mãe perfeita. E mais aqueles R$700, puxa vida, viu? Me colocou em muitas outras áreas na sombra. E aí eu me sentia culpada, né? Porque eu tinha que pedir dinheiro pro meu marido, né? Eu me vi em total dependência financeira, né? Total dependência emocional, né? Pra fazer cabelo, pra fazer unha, pra comprar comida, pra pagar a escola, pra ir na padaria, pra comprar sorvete, pra tudo, né? Eu entrei nessa dependência emocional e financeira do meu esposo. E aí eu comecei a sentir um vazio muito grande. Um vazio muito grande, porque começou a passar na minha cabeça como é que uma pessoa que ganhava mais de 5 dígitos todos os meses, né? Às vezes eu ganhava mais porque tinha prêmios e tudo mais. Mas como uma pessoa que ganhava 5 dígitos, de repente,
tá com R$ 700 na carteira, mas eu tava muito feliz sendo mãe, mas eu tava sendo muito mais triste, sabe? Então, aquilo pra mim tava muito pesado, tava muito desequilibrado, né? E um vazio que eu tentava preencher, sendo tudo pra todo mundo, sabe? Sendo prestativa, fazendo mais pra não sentir aquela culpa, né? De ter que pedir ajuda, de ter que pedir dinheiro, de ter que parecer uma pessoa, né, que agrada para merecer esse dinheiro que eu estava pedindo. Mas eu tava fazendo tudo para todo mundo, menos para mim mesma, né? Porque eu tava entrando numa carência muito grande, numa dependência muito grande, né? E isso se alastrou por um bom tempo, né? E obviamente, né, eu como sem um fluxo financeiro vindo para minha vida, né, eu não tinha da onde esse dinheiro vir por mim, né, por mim. Então o amor por mim mesma, ele diminuiu muito, né, porque eu tinha um orgulho gigantesco de ser gerente financeiro, uma mulher gerente financeira de uma multinacional, que tinha várias sedes para cuidar. Eu tinha um orgulho gigantesco de mim, né? Eu como líder, né? De uma área como a finanças, né? E naquele momento, eu me vendo ali com R$ 700, mas muito... eu tava satisfeita com a minha maternidade, sabe? Não é que eu estava totalmente glorificada com a minha maternidade, mas eu estava satisfeita, eu estava fazendo aquilo que eu queria fazer. E por detrás eu estava com uma culpa gigantesca, né? E dentro de mim aquilo sussurrava, isso não pode ser tudo, gente, não é possível que eu tenha que escolher. Ou ter dinheiro, ou ser mãe, sabe? Ou ser feliz, ter a minha maternidade andando... Ou ser aquela líder que eu era, ganhava dinheiro e com isso tendo liberdade financeira para levar meus filhos aonde eu quisesse. E aquilo na minha cabeça não sabe quando não liga? Aquilo não funcionava para mim, não funcionava. E foi nesse momento que eu falei, chega, não dá, isso tem que funcionar das duas formas. Né? Porque eu não preciso ser uma coisa ou outra. E é exatamente o que a escolha te faz fazer, né? Eu tive escolha. Só que eu escolhi pela minha maternidade, porque não dava para eu escolher para ficar dentro de uma empresa saindo 6 horas da manhã com os meus meninos, muitas vezes no frio, levando para minha mãe 2 bebês, né? E saindo da casa da minha mãe 7h30 ali, então eu ficava um pouquinho ali, arrumava uma madeira, roupinha e tal, já pegava o carro, ia trabalhar, saía da empresa 7, 8 horas da noite, chegava na minha mãe ali entre 40 minutos depois, eu via meus filhos praticamente só dormindo, né? Então eles começaram a ficar muito doentes, eu comecei a ficar muito mal, aquilo não funcionava. Então sim, eu tive que ter escolha naquele momento, porque eu não sabia que eu tinha que integrar, né? E para eu saber como integrar, aquilo para mim tinha que fazer sentido. Eu estar dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, fazendo o que eu amo, trabalhando, sendo líder e ganhando, sim, muito dinheiro. Então, naquele momento, né, eu me reencontrei com esse campo, né? Eu acendi as minhas deusas da fortuna e falei, ok, nós temos que fazer isso funcionar. Já funcionou sem a Deméter, mãe, a mãe perfeita. Ok. Já funcionou a Deméter sem as deusas da fortuna. Porque eu era a gerente perfeita, ok. Como eu vou fazer esses dois aqui funcionar, então? Isso pra mim tinha que funcionar. Porque eu não tenho que escolher entre um ou outro. Eu tenho que integrar os dois e isso andar em total perfeição. Sim, em total alinhamento, em equilíbrio, em harmonia. Era isso que estava na minha cabeça. Como eu vou fazer essa coisa aqui funcionar? Os dois têm que funcionar. Um ou outro não dá certo. Porque
um me puxa muito para cima, mas o outro me puxa muito para baixo. Ou o outro me puxa muito para cima e o outro vai me puxar muito para baixo. Não. Eu quero isso aqui funcionando, total alinhamento, total harmonia, total equilíbrio. E aquilo ficou em mim. Porque eu entrei numa pergunta tão grande, tão grande, tão grande, que foi um movimento, como eu vou fazer isso funcionar? Era exatamente isso, como eu vou fazer isso funcionar? E ali, nesse momento, eu já estava estudando muito, eu sou apaixonada pelos arquétipos, sou apaixonada por energia, a alquimia consciencial, eu amo as leis herméticas, transição planetária, 5D, né? Então, a neuroplasticidade, neurociência, eu agreguei muita coisa, muita coisa. E ali, nesse momento, nasceu o que eu chamo de alquimia consciencial, né? Eu passei por toda uma transição consciencial, né? Eu passei pela Nigredo, pela Albedo, pela Rubedo, pela criação, pela manifestação, que é onde eu trago também dentro da Academia das Deusas Sion. Então, a mulher hoje que está aqui falando com você, ela nasceu lá, naquele momento, onde eu parei de me abandonar para me lembrar que sim, eu poderia ser a pessoa que eu verdadeiramente sou e sempre fui, né? Nesse momento de muitos estudos, né, de muita consciência, de muita técnica, muita meditação, muito como isso vai funcionar, o meu campo começou a mudar, né? Porque eu entendi que tanto as leis herméticas como os arquétipos do inconsciente, eles lideram o meu inconsciente, assim como de qualquer pessoa. Todos somos energia, tudo é energia, sem exceção. Como não tem exceção, eu tinha que fazer aquilo funcionar. Aquilo não ia funcionar de qualquer forma do jeito que estava funcionando, ou um ou outro. Não, eu ia integrar. Quando eu comecei a integrar, o meu campo começou a mudar. Então, propostas começaram a aparecer, negócios começaram a aparecer, eu comecei a ter mais visibilidade, as pessoas vendo que eu estava mudando, né? E aí começaram a me perguntar, o que você tá fazendo? Nossa, mas tá mudando. O que você está fazendo? Eu quero saber. E as pessoas começaram a me perguntar, né? E eu fiz por mim. Eu precisava me tirar daquele buraco que eu me coloquei. Então eu fiz por mim. E aquilo, na verdade, estava me impulsionando a continuar. Naquele momento eu vi que de repente o meu relacionamento mudou. Que eu parei com dependência, parei com carência, a minha maternidade se tornou sagrada, né? Ela não estava me sugando, né? Conforme a minha Deméter estava na luz, só que outras partes também estavam na sombra, né? Porque eu estava me doando, e eu estava ficando na sombra, né? E na sombra de outras deusas também. Naquele momento eu criei um negócio. E esse negócio começou a prosperar. Que negócio que eu criei? A Academia das Deusas Sion. A Academia das Deusas Sion, quando eu criei, foi porque as pessoas começaram a me perguntar. Lembra que eu te falei? Que as pessoas começaram a perguntar o que eu estava fazendo? Aquilo pra mim estava sendo um impulso muito grande, né? Então, de verdade, eu queria viver mais transformação para as pessoas verem, sim, que eu estava em expansão, em mais transformação. E aquilo estava sendo incrível na minha vida, né? E de repente eu criei um negócio, né? E aí o dinheiro, ele começou a fluir novamente pra minha vida, que aquilo, falei, uau, funcionou, era isso. Sabe aquele como que todo mundo quer? Eu criei esse como. E aí as pessoas elas mesmas estavam me impulsionando por ver as minhas transformações. E o dinheiro começou a fluir como resposta natural dessa minha nova frequência, né? Que eu saí de vitimização, de carência, de dependência, né? Hoje eu posso dizer que eu lidero o império vibracional. Por que vibracional? Porque eu não faço absolutamente nada. Nada. Seja no meu casamento, seja com a minha família, os meus filhos, o meu negócio,
não importa com que seja, eu me alinho vibracionalmente. Então eu falo que eu tenho um império vibracional, que ele movimenta ali múltiplos 7 dígitos, né? De uma pessoa que tinha R$700 na carteira, hoje eu tenho múltiplos 7 dígitos. Mas o que mais me emociona, além do dinheiro na conta, é olhar no espelho e me reconhecer novamente. Isso, de verdade, é o que mais me emociona. Saber que ali, de frente com o espelho, eu me vejo líder, livre e inteira. Eu não tô mais por escolha, sabe? Ou isso ou aquilo, não, eu sou inteiro, eu integrei tudo, sabe? E essa é uma das grandes chaves. E foi por esse motivo que eu criei a Academia das Deusas CEO. Porque eu posso te falar uma coisa? Nenhuma mulher precisa continuar vivendo em sombra, sabe? Uma vida pela metade, sabe? Uma vida de escolhas. Uma vida de escolhas. Ou isso ou aquilo. Nós temos que ter uma vida de preferências. Uma vida onde você integra aquilo que você realmente tem preferência de viver, sabe? Você não tem que escolher viver uma coisa ou outra. Você tem que ter as suas preferências e essas preferências têm que ser prioridades. E aí é onde você as integra na sua vida, sem escolher, sabe? Pra mim a escolha foi um negócio muito pesado, né? Foi muito pesado, foi uma coisa que eu precisei trabalhar muito com a própria energia da palavra escolha, né? Porque a escolha pra mim, ela me separou muito, né? Então não fazia sentido eu ficar fazendo escolhas, eu quero isso, ou eu quero aquilo, Não, é preferência, é aceitação, é integração, né? E eu quero falar pra você que se você sentiu essa energia, esse é o seu chamado e o portal está aberto para a Academia das Deusas CEO. Comenta aqui Deusa CEO que eu vou te mandar o link para você já entrar na Academia das Deusas CEO. Agora eu quero te falar como o meu campo mudou e tudo começou a fazer sentido, tudo começou a acontecer, tudo floresceu, né? Quando o meu campo mudou, o meu relacionamento mudou, o meu casamento mudou, né? O meu casamento ficou algo maravilhoso, extraordinário, gigantesco. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós fizemos o acordo, né? Quando eu quis ser mãe e meu marido falou, ok, eu seguro a barra aqui. Depois que eu comecei a criar, nós fizemos outros acordos, né? Nós fizemos aqueles acordos anteriores, né? De ok, eu seguro aqui. E, ai, que delícia. Ai, que lindo. E eu fiz outros acordos. Que lindo. E a minha maternidade, ela virou altar, né? O meu relacionamento se curou, o dinheiro começou a fluir, né? E os meus negócios prosperaram. Essa parte espiritual, ela é muito forte em mim, né? Então, quando eu vejo a minha família galáctica junto, quando eu vejo meus mentores junto, nossa, isso me emociona muito. Estou na frequência certa. E essa live está sendo canalizada e sabe quando tem uma energia muito grande e poderosa aqui. Muito grande e poderosa aqui. Olha, é muito grande. E o mais importante, né, que eu me reconheci inteira novamente. Eu me olhei no espelho e eu me vi uma deusa novamente, né? Como nós temos as nossas deusas e deuses do inconsciente, eu me vi novamente uma deusa inteira, né? As 7 deuses inteiros, 7 deusas. E não por ego, mas por uma verdade vibracional.
uma verdade vibracional. Eu saber que eu estou na frequência certa. Eu saber que os meus resultados vêm através de mim, não por esforço, mas por quem eu verdadeiramente sou, sabe? A minha comunicação, o meu conhecimento, a minha vontade de ser mais, sabe? A minha vontade de expandir. Então, isso foi muito grandioso para mim, né? Então, a Academia das Deusas CEO, ela não nasceu de uma ideia de um negócio, né? De forma alguma. Ela nasceu da minha iniciação vibracional, quando eu mudei a minha vibração, né? Quando as pessoas começaram a perguntar o que eu estava fazendo, né? Então, ela não nasceu de uma ideia de um negócio, transformar um negócio. Não, de forma alguma. Ela nasceu da minha mudança, né? Da minha iniciação vibracional. Então, cada módulo das Deusas CEO, ele foi canalizado após, sim, eu passar por essa transformação, né? Por eu viver a dor e a cura, né? E cada exercício, cada visualização, cada ritual, cada código, cada planner, cada diário, cada explicação que eu dou ali, né? Cada consciência que eu trago, ela surgiu muito de meditações, de canalizações, de eu estar presente com o meu próprio ser, meu eu superior, e fazendo as minhas orações, nas minhas madrugadas, né, com a minha egrégora, né, dos meus mentores, dos meus mestres ascensionados, da minha família galáctica, né. Essa foi a estrutura da criação, né, de como eu criei todo o conteúdo da Academia das Deusas CEO. A construção da Academia das Deusas CEO nasceu de uma combinação. Essa combinação foi exatamente assim: experiência de vida mais jornada espiritual. Eu, Deca Macarini, eu vivo profundamente cada ensinamento antes de transmitir. Eu vivo profundamente cada ensinamento antes de transmitir. A base, ela vem da minha própria transformação interna, com práticas espirituais, com os estudos sobre expansão de consciência, física quântica, psicologia junguiana, alquimia interna, códigos ancestrais, arquétipos, leis herméticas, neurociência, neuroplasticidade e muitas outras consciências, transição planetária, a 5D, né, fraternidade branca, família galáctica, mestres ascensionados. Então eu tenho muito conteúdo com base, né, é a base da Academia das Deusas CEO. A segunda estrutura de criação da Academia das Deusas CEO foi a integração entre sabedoria espiritual e a neurociência. Sim, por quê? Porque eu tenho estratégias energéticas e estratégias materiais. Nós estamos num corpo físico, né? Então, aqui nós mexemos com o material, não só com o sutil. Então, eu uno conhecimentos energéticos, né? Então, como eu falei para vocês, arquétipos, que é a minha paixão, arquétipos e as leis herméticas, né? Transição planetária, família galáctica, né? 5D, energia, propósito da alma, sombra, são a minha paixão. É onde eu me aprofundo o tempo inteiro. Eu estou em total expansão o tempo inteiro, né? Como fundamentos da mente, comportamento e neuroplasticidade, né? A terceira estrutura foi a canalização intuitiva mais os estudos técnicos, né? Então, grande parte do conteúdo da Academia das Deusas CEO é sim canalizado. É sim canalizado da 5D, mestres ascensionados, né? Mentores espirituais, esses insights durante meditações, além de estudos intensos de mestres, né? Como passou, né? Neville Goddard, Carl Jung, Serapis Bey, Ashton Sheeran e muitos outros, né?
A quarta estrutura é uma metodologia exclusiva, porque eu criei uma sequência pedagógica única, com as estratégias energéticas, mais estratégias materiais e mais essa integração magnética, né? Essa integração magnética é onde eu falo que eu precisei unir, né? Para deixar de ter que fazer escolhas, né? Mas sim fazer uma integração. Então eu tenho muitos processos para a gente fazer essa integração magnética sem ter escolha. Integrar, de verdade, né? Que guia todos os meus alunos que estão dentro da Academia das Deusas CEO, as mentoradas que estão dentro da mentoria Deusa CEO e Destrave a Sua Riqueza. Eu trago a consciência, né, do ego, desconstrução de padrões, até o reposicionamento vibracional e manifestação na matéria, né? Tudo isso através dessas estratégias energéticas diárias, né, para isso se tornar normal, né? Estratégias materiais, mais a integração magnética. 3D, 5D, transição planetária e muitos exercícios práticos, muitas visualizações, diários de auto-reflexão, rituais energéticos para viver nessa nova terra, né? Maravilhosa. Então eu trago muitos conteúdos de valor com alma, muitos conteúdos de valor com alma. Um magnetismo energético, storytelling autêntico, estratégias de arquétipos. Eu movimento a energia antes da matéria, né? Eu tenho muitas estratégias de venda com alma, né? Pra gente se conectar com aquelas pessoas que requerem da minha energia, dos meus conteúdos, né? E você utilizar no seu negócio. Em resumo, de verdade, o meu magnetismo não está só nas minhas estratégias, né? Mas principalmente no alinhamento entre o meu campo vibracional, a minha missão e a minha comunicação. Foi assim que eu criei a Academia das Deusas CEO. Eu realmente ensino e vivo que a prosperidade é uma consequência, sim, é uma consequência natural da expansão da consciência e do alinhamento energético. A Academia das Deusas CEO, ela não é um curso de forma alguma, ela é um portal. Ela é transição planetária em forma de método, né? Eu vou trazer para vocês aqui alguns cases de alunas, né? Porque eu gosto de trazer as transformações que as pessoas também fizeram em suas vidas, assim como eu fiz e faço muito. Por exemplo, a Larissa, né? A Larissa, ela chegou vibrando uma Perséfone ferida. Ferida. Se escondia, não queria ser vista, estava calada, isolada, né? Quando a Larissa, ela aprendeu, né, toda essa parte de arquétipos, e aí eu a levei a ativar a Afrodite mais o pilar 1 do meu método, né? Ela criou uma mentoria dela, dentro do negócio dela, e o resultado foi R$ 48.500 em 18 dias. Sim, alinhamento, frequência, materialização. Vou te trazer um novo exemplo, a Juliana. Ela estava em total escassez emocional e profissional, dependência, carência, dúvida, né? Aí a Juliana, eu a indiquei a ativar a era, mais o pilar 4 da Academia das Deusas CEO. Ela criou um posicionamento, né, nas redes sociais dela, dentro do negócio dela, com alma. E o resultado dela foi R$54 mil com leveza nos produtos dela. Nossa, eu me emociono de ler esses depoimentos, gente, é a coisa mais linda do mundo. Lá na Academia das Deusas CEO tem os depoimentos. Eu vou te trazer aqui agora, de presente para você, nessa live que você me acompanhou esse tempo inteiro, porque muitas pessoas me perguntam como que eu criei a Academia das Deusas CEO. E eu abri essa live exatamente para te contar como que eu criei a Academia das Deusas CEO
né? E mudei todo o meu campo vibracional, né? Então eu chamo vamos fazer uma ativação energética aqui nesse domingão maravilhoso, quase 6 horas da tarde, né? Eu sou a CEO da nova era. Então eu sou a CEO da nova era. Eu vou te trazer uma visualização guiada simples aqui, mas muito transformadora, né? Para você colocar aí uma frequência mais elevada nesse domingão maravilhoso, né? Fecha os seus olhos, respira profundamente. Segura um pouco. Solta. Visualize agora na sua frente uma versão sua, a mais abundante, a mais próspera, aquela que você escolhe verdadeiramente ser dentro dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus pedidos. Veja na sua frente a sua versão mais abundante, próspera, de pé na sua frente. Linda ou lindo, segura, vestida com luz, muita luz, uma luz dourada, bem forte. Essa é a sua CEO da nova era. Sinta o que ela sente, veja o que ela vê, pense o que ela pensa. Ative as emoções que ela acessa. Veja ela ativar o campo com as mãos em você e sorrir para você. Respire fundo. Declare agora: eu sou a deusa CEO da minha realidade. Eu ativo meu campo de abundância. Eu lidero com alma. Eu recebo com presença. Assim é, assim está feito. Todo mundo bem? Maravilhosas. Eu quero trazer aqui para vocês que a Academia das Deusas CEO não é um curso, não é um curso. Como eu te falei, ela é uma tecnologia vibracional canalizada por mim, Deca Maccarini, junto com mestres ascensionados, com mentores, a minha família galáctica, muitos conhecimentos, muitas técnicas, né? E é sim para mulheres que sentem que nasceram para mais, mas estão cansadas de métodos rasos, de métodos que não fazem elas viverem aquilo que elas escolhem viver, né? Se você sentiu algo vibrar hoje, isso não é só emoção, é ressonância com a sua nova linha do tempo. Eu quero convidá-las a estar dentro da Academia CEO, da Academia das Deusas CEO, junto comigo. Comenta aqui, eu escolho a nova era. O link da Academia das Deusas CEO está aqui no vídeo, está também na minha bio do Instagram, @deca_Maccarini. É um prazer recebê-las e eu quero agora fazer um encerramento e um decreto final, né? Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você se lembrar. Obrigada por você se lembrar. Obrigada por ser canal de cura também. Obrigada por ser canal de cura também. Eu sou a ponte entre o invisível e o tangível. Decrete isso. Eu sou a ponte entre o invisível e o tangível. Eu sou a deusa CEO da minha realidade. Eu manifesto com amor. Eu lidero com presença. Eu prospero
com verdade. Então, minhas deusas, venham se transformar em deusas CEO, registrado por mim. Essa Academia das Deusas CEO, ela aguarda, ela tem a presença, ela magnetiza mulheres que já estão prontas, sim, para se transformarem na sua melhor versão, né? Na sua realidade paralela mais abundante, mais próspera, onde as escolhas não são escolhas, onde você integra tudo aquilo que você realmente é, ok? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Ah, e se você sentiu que essa live ressoou com você, eu convido você a convidar outras deusas CEO a estarem aqui. Envie essa live para uma pessoa que você gostaria, né? Que você deseja que ela faça também uma transição, né? Para ser quem ela verdadeiramente é. Convide, compartilhe essa live e segue meu canal aqui para mais conteúdos de transformação para você mudar totalmente a sua vida, tá bom? Segue lá nas redes sociais, no Instagram, @deca, com 2 Cs, .macarini, com 2 Cs, e no YouTube, Deca Macarini, ok? Vejo vocês lá no link da minha bio. Se você quer falar comigo, clica lá que a gente conversa, me manda uma mensagem que eu vou te direcionar. Um beijo no teu coração e até a próxima.